Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, que estão aqui para essa terça-feira, para a gente ouvir uma palavrinha. Um assunto, esse tema que eu trago hoje é um tema delicado. Como lidar com a dor da perca de um ente querido? Eu estou vendo algumas pessoas novas aqui, a maioria já me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Jefferson. Sou voluntário da casa e não sou um palestrante, sou um voluntário com muita vontade de estar aqui na frente para apresentar para vocês um pouquinho da doutrina espírita, né? A doutrina dos espíritos. Como esse tema é delicado, quando alguém prepara uma palestra, uma conversa fraterna, digamos assim, o mais necessitado de ouvir é o próprio palestrante, o próprio voluntário. Então, quando eu vou apresentar um tema, quando a Débora assim, já preciso que tu apresente um tema para a gente, uma terça-feira, eu não posso pegar qualquer obra dessa, que todas elas são maravilhosas, e folhear e escolher. Eu sempre peço para o meu mentor, ou para a minha mentora, para que eles me conduzam a essa leitura. Eu sempre gosto que a ordem venha de lá para cá, e a direção, porque aí eu sei onde eu tenho que pegar mais firme, onde eu estou errando e onde eu tenho que aprender. E por incrível que pareça, a data foi marcada, dia 14/4, hoje, e eu não me atentei que era no mês da Páscoa. Mas a espiritualidade já estava sabendo de tudo. Justamente no mês da Páscoa eu venho falar de como lidar com a dor da perca de um ente querido. Isso é algo que ainda machuca muita gente. Então, falar de morte é um assunto chato. Na família, no trabalho, a gente corre. Falou em morte, a gente já muda de assunto. A gente já quer mudar a vibração. E sempre tem alguém que já dá um passo na frente. Sempre tem alguém na família, um colega assim, eu já comprei o meu pedacinho de terra. Aonde? Lá no cemitério. Já encomendei. E a gente dá um passo para trás. Meu Deus, para que pensar nisso agora? Tu nem sabe, deixa para que a família se vire com o caixão, com o terreno. Está errado? Eu não sei, eu acredito que não. Ele já está antecipando, evitando um problema para a família. Mas eu pergunto para vocês, será que ele está preparando o lado espiritual dele para o desencarne? Que é o lado do corpo físico, ele já sabe, já comprou o terreno. Ele sabe onde vai ser enterrado o corpo físico, a matéria, a carne e o osso. E o espírito? Será que essa pessoa ela sabe o que vai acontecer com ela após o desencarne? Para onde vai o espírito? E melhor, será que ela sabe que todo mundo tem aquele pensamento de assim, quando chegar a minha hora de eu desencarnar, eu vou descansar. Coitado, não vai descansar. O espírito é imortal. Nós somos imortais. O espírito que anima esse corpo é imortal. Essa carne, tudo bem, ela tem um prazo de validade, do berço ao túmulo. Mas o espírito está dentro desse corpo falando com vocês, ele é imortal. Vocês são imortais. Quando a gente convida alguém para ir no centro espírita, às vezes as pessoas dizem, mas lá tem espírito? Tem, está cheio de espírito. Tem um monte sentado na minha frente. Todos vocês são espíritos. A diferença é que estão conduzindo um corpo. E o espírito desencarnado não tem mais o corpo físico. Então a vida continua e continua e continua. E o trabalho é árduo. Sabe, muitos de vocês vieram de carro, espero que ninguém veio com um carro que dirige sozinho, porque se alguém veio com um carro que dirige sozinho, o exemplo que eu quero dar não vai funcionar. O carro que está ali na rua, ele só vai andar se tiver alguém dentro. Um ser humano. Certo? Assim é o corpo. Só vai ter vida se o espírito estiver dentro. Se o espírito sair, eu caio aqui duro no chão. Alguém veio com um carro que dirige sozinho, aí quebrou minhas pernas, né? Aí não vale. Sabendo que o espírito é imortal, isso alivia muito fardo. Porque a maioria das pessoas tem um medo da morte. Tem um medo danado da morte. O que me espera? Porque foi-nos pregado, né, eu que nasci em outra crença, foi-nos pregado que eu teria dois caminhos, o céu ou o inferno. E ninguém é perfeito. Então eu sempre disse, será que eu vou conseguir entrar no céu? Porque não é fácil, não é fácil. Quem aqui, um dia sequer, passa o dia sem cometer um pecado? Jefferson, eu não roubei, eu não matei, eu sou respeitoso, eu tenho filho, tudo bem. E os pecados através do pensamento? Você consegue controlar o pensamento? Se você consegue, parabéns, você está num grau evolutivo muito bom. Isso é muito importante.
Mas a doutrina espírita, ela é reveladora. Ela vem a levantar o véu. Então, eu sabendo que o meu espírito é imortal, o medo da morte até continua. Mas eu sei que ali vai ficar só a minha veste, só o meu corpo. E o meu espírito continua para uma nova morada, uma nova casa me aguarda. Então, Jesus Cristo, ele não apenas falou, nosso querido amado Jesus, como é bom falar de Jesus, né? Jesus, como é bom falar dele. Ele não apenas falou sobre a vida após a morte, porque até Jesus falando sobre a vida após a morte, as pessoas olhavam ele assim, vida após a morte. Jesus, as pessoas desconfiavam dele, tanto que desconfiavam que ele foi para onde, né? Botaram o nosso querido irmão na cruz. Mas ele não apenas falou, ele demonstrou. Jesus demonstrou, sim, porque após a crucificação, ele apareceu em perispírito e espírito para aqueles. Então, ele demonstrou que a vida dele não acabou na cruz. Ele mostrou para todos que a vida continua. E eu e vocês não têm um merecimento, porque se nós tivéssemos merecimento, eu ia pedir para a espiritualidade agora 3 segundos para os mentores da casa se materializar do meu lado e todos poderem ver. Seria magnífico, não seria? Aí não é só o Jefferson falando, são os olhos de vocês vendo os espíritos de luzes, os seus mentores do lado de vocês. Para nós, médios, trabalhadores da casa, que temos a comunicação com os espíritos, é mais fácil ter a certeza da vida após a morte, porque a gente se comunica com os espíritos. Mas para aquele que ainda não teve uma experiência espiritual, espera que um dia você vai ter. Ou até você já teve e nem sabe. Porque a gente conversa com os espíritos o dia inteiro. E pela falta de conhecimento, a gente diz assim, eu vinha dirigindo meu carro com vários pensamentos. E de repente me deu uma luz e eu consegui resolver o problema. Que pensamento é esse? Era o teu mentor falando contigo, te dando a direção. Que a gente se comunica com os espíritos não é com a língua e o ouvido, é através do pensamento. Eles comunicam com a gente através do pensamento. E se um espírito aqui se materializar do meu lado, a gente vai conversar através do pensamento. Bom, se a vida continua, então a separação que sentimos não é definitiva. Ela é temporária. A separação entre aquele irmão, aquele filho, aquele pai ou aquela mãe, eu digo para vocês, não é definitiva. Não é um adeus, é um até logo. Jefferson, como é fácil falar. Eu sei. A dor da perca é real, ela é real. E faz parte do amor que sentimos pelo ente querido. Mas o desespero diminui a partir do momento que comecemos a entender a doutrina e o ensinamento de Jesus. Hoje eu tenho certeza que ao acabar a palestra, muitos daqui vão sair com uma visão diferente. Porque tiveram o direcionamento, a palavra, o entendimento. Mas não é o Jefferson só está falando, mas o ensinamento que eu apresento para vocês é da doutrina dos Espíritos, tirado do livro dos Espíritos, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, e tem mais, trago trecho da Bíblia também. Então eu só estou traduzindo para vocês todo o ensinamento que eu estou apresentando aqui. O túmulo ele jamais será o fim da história, é apenas uma porta para um novo mundo. A Páscoa e a luz do Espiritismo não celebra a morte, muito pelo contrário, celebra a certeza da continuidade da vida. Não é verdade? A gente às vezes celebra a Páscoa com um momento de tristeza, mas não, é momento de alegria, porque Ele vive, Ele viveu, Ele está vivo. Ele, gente, não é o Jefferson que está falando, Ele demonstrou. Assim como Jesus venceu a morte, todos nós estamos destinados à continuidade da vida. A perda dói. E como dói? Sabe o que os espíritos nos falam? Os espíritos, eles que estão do lado de lá e já estiveram do lado de cá, sabe o que eles falam para a gente? Que não existe dor maior que um ser humano encarnado possa sentir do que a dor da perca. Não é eu que estou falando, eles falaram que não existe dor maior que a gente possa sentir do que uma dor da perca, que a gente sabe que dói. Seja de um colega, seja de um parente, seja de qualquer pessoa. Uma partida rasga, acaba com a gente. Dói mesmo. E falando de dor e de perca, vocês sabiam que Jesus chorou? Jesus chorou.
Na Bíblia, em João 11:33, diz assim: Jesus, vendo-a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Quem Jesus viu chorar? Quem Jesus se comoveu? Marta e Maria. Eram muitas amigas íntimas de Jesus. Marta e Maria estavam chorando porque tinham acabado de perder o seu irmão Lázaro. E Jesus, vendo aquela cena das irmãs abraçadas, chorando, desesperada, ele chorou. Bom, se Jesus chorou, por que eu não posso chorar? Por que vocês não podem chorar? E chorar não vem dizer para mim que é falta de fé e nem falta de entendimento, porque o Mestre chorou. E sabe o que é engraçado? Que ele chorou, abraçou Marta e Maria. O que é mais engraçado é que ele chorou, ele sentiu a dor humana, a dor da perca, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro. Porque ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro após 4 dias. Mas mesmo assim ele chorou. Então por que o Jefferson, que está aqui apresentando a doutrina espírita, não pode chorar pela dor da perca de um ente querido? Porque nós espíritas, nós voluntários, vocês que estão toda terça-feira aqui, por que vocês não podem chorar? Se Jesus chorou sabendo que após 4 dias ele ia ressuscitar Lázaro, por que nós não podemos chorar? Porque nós sabemos que a vida continua, não podemos chorar? Não, nós temos o direito de chorar. Nós podemos chorar, nós devemos chorar. É uma prova de amor concreta em lágrimas. O choro, o sofrimento. Chorar jamais será falta de fé. O luto foi legítimo até mesmo para o Filho de Deus, né? Jesus, nosso querido irmão. Para nós espíritas, conhecer a imortalidade da alma não elimina a dor e nem a saudade. Muito pelo contrário, a gente sofre também. Muitas pessoas acham que um médium de uma casa espírita ele tem a oportunidade de se comunicar com seus entes queridos. Muito pelo contrário. O tempo que eu trabalho no centro espírita, eu jamais me comuniquei com a minha avó ou com o meu avô. Isso não é um dom. Isso é uma ferramenta de trabalho para servir o próximo e não para servir a mim. Eu não posso usar minha mediunidade para servir a mim. Deus, ele é perfeito em todas as coisas. Até nisso ele pensou. E eu agradeço ele. Agradeço por estar aqui. Bom, a saudade, ela é a maior prova de amor. Vocês podem ter certeza. Todo mundo tem um irmão, um parente na família que vai viajar ou passar um tempo fora, morar em outro país. E quando essa pessoa decide se distanciar da gente por algum tempo, pelo bem dela, antes dela embarcar no avião ou no ônibus, a gente já começa a sofrer. Por quê? Porque a gente ama, a gente quer estar perto, a gente quer abraçar, a gente quer tocar. A separação entre esse familiar que vai estudar ou morar em outro país, a gente sabe que ela é temporária, não é definitiva, porque sabe que ele vai ficar um ano fora, intercâmbio, etc., mas vai voltar. É assim que devemos ver aquele que partiu. Ele vai, não é um adeus. Logo vamos nos encontrar, porque estamos todos na fila do desencarne, mas ninguém sabe a sua posição. Não é verdade? Todo mundo vai um dia desencarnar. Morrer ninguém vai. Vamos perder o corpo físico, a matéria. Porque o espírito, ele vai trabalhar, e trabalhar e muito. Agora, para onde vocês vão? Vocês podem perguntar, Jefferson, já que somos imortais, para onde nós vamos? Bom, isso vocês que vão decidir. As suas atitudes durante essa existência vai preparar um novo lugar para vocês. Ele disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não disse há uma morada, há muitas moradas. Cada morada é preparada para receber aquele de acordo com o seu estado de vibração que foi preparado sobre a sua existência na Terra. Se eu for uma pessoa boa, tranquila, amorosa, é claro que eu vou para o mundo celestial, preparado para aquela minha vibração, para o meu estado emocional. Se eu for uma pessoa revoltada, né, é claro que eu vou me unir àqueles espíritos revoltados. E assim vai. É de acordo com a nossa vibração que estamos preparando o novo mundo que nos aguarda. A nova morada. A morte, meus queridos irmãos, ela não tem a força de romper o laço entre o ente querido. Entre os nossos entes queridos, aquele que partiu, existe um laço, uma corda firme. A morte é a tesoura, ela vem e não consegue cortar. E não vai conseguir. O laço, ele é permanente e forte. Através desse laço que estamos conectados com o ente querido, no Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso.
que o Espírito continua ligado, nós continuamos ligados àqueles que amamos. E o Espírito, eles sentem a nossa vibração, pensamento, emoções, estado íntimos nossos. O Espírito, o meu irmão que partiu, ele está em outro plano, sim, mas estamos ligados a ele. Então, porque o pensamento é a força viva do universo. Então, se eu estou pensando no meu querido irmão que partiu de forma compreensiva, orando para que ele encontre o caminho dele, para que ele seja acolhido pela família que lhe aguarda, ele vai se sentir bem. Mas se eu agir com revolta, não aceito a perca do meu irmão, eu não aceito, a minha vida não vai para frente. Ele não vai para frente também, porque você está ligado a ele, a sua vibração chega até ele. Sabe, quem tem filho, eu vou usar um exemplo aqui, porque a espiritualidade mandou usar esse exemplo, né? Eu não queria usar, mas eles mandaram usar e eu vou usar. Quem tem filho vai saber o que eu estou falando. Quando eu vou deixar o meu filho na creche pela primeira vez, que eu deixei ele lá na porta da creche, ele fez um escândalo que o quarteirão inteiro escutou. O desespero dele, na mente dele, eu estava abandonando ele ali na creche. Como eu saí de lá? Como vocês acham que eu, pai, você mãe também, que teve essa experiência, você pai também que teve essa experiência de levar o seu filho, como vocês saem de lá? Com o coração partido. A gente não presta durante o dia. A gente não vê a hora de buscar a criança. Por quê? Porque tu estás andando 2 quadras e escutando teu filho falar papai e mamãe. Aquilo corre. Débora, estás rindo, mas vai chegar a tua hora. Valdir também, se prepara. Gente, dói, machuca. É engraçado. Mas aquilo é uma sensação, a sensação que eu tive é uma sensação que eu estava abandonando o meu filho na mão de pessoas estranhas. Agora para para pensar. Eu não consegui trabalhar durante o dia. A minha cabeça ficou só pensando no meu filho. Assim é o espírito que desencarna. Ele olha para baixo e vê sua mãe desesperada. Um filho que deixou a mãe, ele vê sua mãe desesperada. Lutando com as leis, lutando com tudo. Jogada no luto de cabeça. Como é que o filho vai viver tranquilo na sua nova morada? Porque ele olha para a mãe e diz, eu acabei com a vida da minha mãe. Eu deixei ela transtornada, minha mãe não tomava remédio para depressão. A minha mãe nunca foi no psicólogo. A minha mãe era só alegria. Eu acabei com a vida. Vocês acham que o espírito vai progredir? Descansar? Não. Progredir, trabalhar, servir, se curar talvez de alguma mazela que ficou da encarnação da Terra? Ele não vai, ele vai ficar do lado da mãe, a consolando, abraçando, ajudando, até o momento que ele sentir firmeza que a mãe aceitou a sua partida, aí sim. Então temos que ter muito cuidado. Vocês querem ajudar o ente querido? Ajudem, façam uma oração. Lembre-se do ente querido de uma forma positiva, alegre, contente. Não lembre daquela cena triste, do acidente, do hospital, da cena. Não, isso não vai fazer bem para vocês e nem para ele. Como eu disse, o pensamento é a força viva do universo. E é através do pensamento que estamos conectados aos espíritos desencarnados. Bom, a comunicação, Jefferson, vocês podem me perguntar, a comunicação entre o espírito desencarnado é possível? Eu vou dizer que sim, ela é possível. Porém, é de acordo ao merecimento do espírito e você. Não é como a gente quer. Se fosse como a gente quer, seria muito bem, né? Vou fazer uma videochamada, mas não é assim. Então é conforme a permissão de Deus. E a necessidade espiritual e o merecimento de ambas as partes para você ter uma comunicação. Nosso querido Chico Xavier já dizia que o telefone toca de lá para cá. Não adianta eu querer chamar. É sempre de lá para cá. Não sei se algum de vocês já foram em eventos de psicografia. É muito lindo. É muito lindo. 300 pessoas num salão, aguardando uma carta de um ente querido. Eu fui. Só 10 receberam a carta. Só 10. Por quê? Aquelas 10 estavam preparadas para receber. E o espírito também estava preparado. E era uma necessidade da pessoa receber aquela carta. Aquela mãe.
Então, o Espírito, eles reconhecem o nosso sofrimento, tá? Eles reconhecem a nossa dor e eles dizem que temos o direito de chorar e de sofrer, porém, eu não sei nadar. Agora eu vou usar outro exemplo. Eu sou cheio de exemplos, vocês estão vendo? Fora da doutrina. Eu tenho que botar alguma coisa minha, né? Os Espíritos pedem isso. Eu gosto de simplificar as coisas. Eu não sei nadar e quando eu... Não, agora só tenho uma perna, então vai ficar mais difícil ainda para nadar, né? Que as duas não sabia, com uma só tá difícil. Quando eu vou entrar no mar, eu só vou até onde a água dá no pescoço. Eu não passo daqui. Por quê? Porque daqui eu sei que vou me afogar. E assim é o luto. Você pode viver o seu luto, mas tem um limite. Se você passar do limite, você vai se afogar no luto. E se você se afoga no luto, o que é que acontece? Uma mãe tem 5 filhos. Ela perde um, sobra 4. Como é que ela vai cuidar dos outros 4 filhos que precisam de carinho, de amor e atenção, se ela está em depressão? Se ela perdeu a vontade de viver? Um médico renomeado, cirurgião do coração, mora numa cidade pequena, perde o seu filho num acidente de carro. Ele deseja não trabalhar e não viver mais. Quantas vidas ele vai deixar de salvar? Pois ele é o único médico daquela cidade. Então a gente tem que continuar a vida. Eu sei que é difícil, não é fácil. A gente acabar de perder uma pessoa e virar a página. Eu não estou falando para a gente fazer isso, eu estou falando para quê? Para a gente viver o nosso luto, chorar, sofrer, mas também saber sair do luto. Entrar, beleza, sair também. Então temos que tomar esse cuidado para a gente não se afogar no luto. Porque a gente sabe que a vibração baixa, ela é uma vibração que nos abraça, sabia? E se a gente não cuidar, uma falta de vontade de viver vira uma depressão e logo um suicídio. Porque quem aqui, né, teve depressão ou já lidou com vibração baixa é aquele momento que você não quer falar com ninguém, que você quer se isolar do mundo, que você quer ficar quieta, sabe? As pessoas olham para você, se ele está sofrendo, é nítido, as pessoas veem que você está sofrendo, mas dentro de você parece que você está abraçada com aquela dor, com aquela vibração baixa, você fica ali amparado, você não quer falar com ninguém, você não quer ver ninguém, e assim, sem perceber, somos induzidos a fazer coisas piores, até o suicídio. Porque a vibração baixa, e estamos falando de espíritos, espíritos na mesma vibração, e eles vão acompanhar você. Sem você perceber, você está com uma multidão de espíritos da mesma vibração. Então temos que tomar cuidado com o nosso pensamento. Há uma passagem na Bíblia, em Mateus 6,19, que diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Bom, esse ensinamento ele não fala só de bens materiais. Quando eu vou ler, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Logo vem minha casa, meu carro. Mas esse ensinamento da Bíblia não fala só de bens materiais. Não é verdade? Esse ensinamento também fala das forças espirituais. Do apego, o teu corpo é matéria, o meu corpo é matéria. Sabe, quando eu sou apegado demais no meu filho é matéria. Ele é carne e osso. A minha esposa é matéria. Então não é só o meu carro e a minha casa. Esse ensinamento fala sobre isso. Sobre o apego excessivo. É por isso que sofremos. Quando a gente perde um ente querido. Porque a gente é apegado demais. E a gente esquece daquele mandamento da Bíblia que diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas. E o meu filho me pergunta direto: papai, quem que você ama mais? A mamãe ou eu? Eu digo para ele: filho, o pai ama primeiro a Deus. Depois a mamãe, que eu conheci ela primeiro. E depois você. É verdade, gente, eu falo isso para ele entender que nós temos que amar Deus sobre todas as coisas. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu confio nele. Eu confio, eu tenho que confiar no meu Deus. Se eu não confiar no meu Deus, eu estou perdido. E aí é que está. Se nós amar Deus sobre todas as coisas, sobre acima da minha esposa, acima do meu filho, a gente vai sofrer, a gente vai chorar, vai espernear, mas o amor entre você e Deus, ele é vivo, ele é permanente, e a tua fé vai te restaurar e te salvar de qualquer problema que existir na tua vida. A tua fé vai ser o teu alimento espiritual. Como é que estamos, Débora? Mais 5 minutinhos? Está todo mundo bem? Todo mundo quieto? Para encerrar, eu quero contar uma lenda judaica, é uma lenda muito antiga. Tá? Essa lenda, eu vou falar a verdade para vocês, eu copiei de um palestrante. Não é mérito meu, não. E essa lenda judaica, ela diz sobre um rabino que chega em casa, após um longo dia de trabalho,
e se depara com a sua esposa chorando. E ele pergunta para ela: esposa, o que houve que tanto choras? E ela disse assim: um certo dia, um bondoso homem, um senhor amado, me deu 2 pérolas para me cuidar. Mas ele disse que um dia ele viria buscar essas pérolas. E esse dia chegou. Ele veio buscar as pérolas. E o rabino logo corrigiu ela: mas esposa, não é digno nosso ficar com algo que não nos pertence. Temos que devolver. É o certo? Não nos pertence. E ela disse: mas eu não consigo. Se você me ajudar a embrulhar as pérolas para entregar, talvez eu consiga. E ele, rapidamente: sim, eu lhe ajudo. Ela pegou-lhe pela mão, abriu a porta do quarto. Quando ele olha para cima da cama dele, está os 2 filhos desencarnados em cima da cama, embrulhados num lençol. Essa parábola, esse ditado não fala de pérolas, fala de filho, fala de vida. E muito nos ensina sobre isso, porque nada nos pertence. Não é verdade? Nada nos pertence. Esse corpo não me pertence, é emprestado. O meu filho não me pertence. Ele me deu, ele me tira. A vida também. Mas não tira permanente. É um até logo. Logo vamos se ver. A vida é um sopro. E vocês um dia, eu sei que eu falar a doutrina, não é fácil entrar tudo na mente de uma vez só. E 35 minutos é pouco tempo para falar sobre isso. Mas todos vão ter a oportunidade de ter a certeza de que isso aqui que eu estou falando, que a doutrina que eu apresento é a doutrina verdadeira. Porque é a doutrina de Jesus. É a doutrina dos Espíritos que eu lhe apresento para vocês. Obrigado a todos pelo carinho, pelos olhares. Agradeço muito a oportunidade da casa me dar essa oportunidade de estar aqui apresentar esse tema. Como eu disse, eu sou mais necessitado de ouvir, porque eu ainda trabalhando no Centro Espírita, me comunicando com os mortos, desde os 17 anos, com os espíritos encarnados, para falar melhor, mortos é meio feio, eu ainda questiono. Às vezes eu questiono, por que tanta coisa acontece nesse mundo que a gente se questiona. Mas eu sou pequeno e tenho que aprender e estudar, evoluir. É por isso que estamos aqui, para evoluir. A vida é uma escola. Então eu vou encerrar. Obrigado.